Muito boa tarde a todo mundo, né? Estamos no ar com mais uma edição aí do Doutora Elisa Explica e hoje nós vamos falar, tá, sobre o trabalho da imprensa. Vamos falar sobre LGPD, sobre direito autoral relacionado ao jornalismo e à imprensa. Eu começo agradecendo pela sugestão desse tema. A sugestão desse tema veio lá dos alunos do UniBH, do Centro Universitário de Belo Horizonte, que através da professora Lorena Tássia, né, me convidaram para falar desse tema, e eu achei muito legal trazer esse tema aqui para o meu canal, né, para o meu perfil, porque eu penso que essas relações com a imprensa são sempre muito delicadas e pouca gente conhece, sabe quais são as prerrogativas que o jornalismo tem aí na realização do seu trabalho. Então o jornalismo é um meio, é um campo muito especial de atuação aí diante da sociedade, né? Ah, a Lorena acabou de entrar aqui, seja muito bem-vinda, Lorena. Acabei de mencionar seu nome aqui e de dizer que o tema de hoje aqui do meu quadro do Doutor Elisa Explica foi aí um atendimento de uma solicitação, né, dos alunos do jornalismo do UniBH e através do seu contato, né, da sua intermediação, e que nós estamos aqui trazendo para todo mundo, né, para todas as pessoas, um pouco de informação a respeito do trabalho do jornalismo, da imprensa, uma relação que é sempre bem delicada com a sociedade, né? Então nós vamos começar esclarecendo que toda vez que a gente fala do trabalho da imprensa, nós estamos falando de um valor constitucional que está em jogo, que é o direito à informação. Então a Constituição Federal, quando ela trata lá dos direitos coletivos, né, dos direitos sociais, melhor dizendo, ela prevê a existência lá do jornalismo, né, e da imprensa, do trabalho da imprensa, da comunicação social, como um mecanismo para que a sociedade fique informada, para que a sociedade saiba o que está acontecendo, para que a sociedade tenha garantido o seu direito de acesso à informação, à livre circulação das notícias, à livre circulação da comunicação, e, enfim, para garantir até mesmo da própria democracia. Então nós temos um valor constitucional importante em jogo. Mas, por outro lado, nós temos as pessoas que são retratadas nessas atividades jornalísticas e que têm também o direito de acesso, tá, a essa informação, em contraposição à própria imagem dessas pessoas e ao direito à privacidade, à honra, à vida privada. Então a gente tem a mesma Constituição garantindo alguns direitos ao particular, ao indivíduo mesmo, né? Por exemplo, o indivíduo, ele tem constitucionalmente o direito à honra dele, à privacidade, né? A imagem, que é esse conjunto de características físicas exteriores desse indivíduo, né? Os traços fisionômicos, a aparência mesmo. Então isso é um direito constitucionalmente garantido, porque a gente se individualiza através da nossa imagem. O nosso nome é uma forma de nos identificar na sociedade e a Constituição Federal nos garante esse direito. E a nossa voz também é um elemento de distinção da nossa personalidade. Então, pessoal, tudo isso compõe um conjunto de direitos chamados de direitos individuais. Então, quando a gente tem a imprensa atuando, exercendo o seu direito constitucional de informar, ela muitas vezes se choca, vai contra os interesses e direitos individuais de cada cidadão. Na medida em que o cidadão é ali retratado numa atividade, né, de jornalismo e tem ali a sua vida tornada pública, tem ali retratado um fato de interesse público com o qual ele se envolveu, ele acaba tendo ali uma flexibilização dos seus direitos constitucionais e individuais. É como se ele estivesse abrindo mão dos seus interesses individuais em favor do interesse da coletividade de estar bem informada. Então isso, nas abordagens de imprensa, é sempre um ponto de tensão, né? Então a gente, indivíduo, tá lá e de repente chega uma equipe de jornalismo para nos abordar, né? Como é que funciona isso, gente? Funciona através de um ponto de equilíbrio que precisa existir, né? Toda vez que o cidadão se envolve com um fato que é de notório interesse, que é de interesse público, que há um interesse naquele fato, ele de fato acaba abrindo mão dessas suas prerrogativas individuais, desses direitos individuais, em detrimento de um interesse maior da sociedade de estar informado.
Vamos dar um exemplo prático. Imagina que um sujeito é pego, é abordado pela polícia e é pego portando uma grande quantidade de droga, tá? Então aquele sujeito, ao se envolver com uma possibilidade de caracterização de um crime, né? Ou seja, ao ser acusado, e isso é muito importante, o modo como ele é tratado é muito importante. Ao ser acusado, suspeito de uma prática criminosa, que é o tráfico de drogas, né, que se caracteriza pelo porte, posse de grande quantidade de droga, ele estaria abrindo mão do seu direito individual, a sua própria imagem, a sua privacidade, né, a sua individualidade, ao seu nome, a sua voz, para que a sociedade pudesse ficar informada de que naquele momento houve, então, uma suspeita, né? Houve uma batida policial, uma operação policial que resultou, né, na prisão daquele suspeito daquele crime, tá? Então isso justifica o trabalho da imprensa, as abordagens da imprensa, que muitas vezes, então, passam, né, por cima aí desses direitos individuais do cidadão, porque há um interesse maior em jogo, tá? Trazendo isso para a realidade do direito autoral e da LGPD, nós vamos falar agora de legislações um pouco mais específicas e mais recentes, a gente pode dizer que a lógica é a mesma, tá? Vamos começar pelo direito autoral, que é o direito que protege as criações intelectuais. Então, quando a imprensa vai lá fotografar, filmar, falar sobre uma obra de arte, uma obra intelectual protegida, né, que tem lá os seus direitos, que é particular, é privada, a imprensa pode fazer isso, o jornalismo pode fazer isso, quando há ali um interesse e um dever até de informar, ok? Então aquela obra está envolvida num fato noticioso, né? Ela foi furtada, foi violada, enfim, o titular foi ele objeto de algum tipo de violação de direitos. Então a gente tem ali um fato noticioso ligado àquela obra autoral. Ok, justifica-se que se tenha acesso a essa obra, que se mostre, que se torne pública, que, enfim, porque ali tem um fato noticioso. Ok? Com relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados é também uma lei novíssima, essa é muito nova mesmo, ela foi editada no ano passado, né? Passou a vigorar no ano passado, ainda está sendo conhecida pelas pessoas. E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que todos nós temos direito aos nossos dados pessoais, tá? Nós, pessoas físicas, e que ninguém pode usar os nossos dados pessoais sem a nossa autorização. E quando damos autorização, temos que ser respeitados no uso que vai ser feito desses dados. Então as empresas, a partir de agora, não podem mais captar e utilizar, tratar os nossos dados sem a nossa autorização expressa, o nosso conhecimento, o nosso consentimento para isso, né? A não ser que haja um motivo de força maior para utilizar esses dados. E a lei delimita quais são esses motivos, ok? Então, trazendo isso para o jornalismo. O jornalista pode, né? A imprensa pode utilizar lá, então, o nome, o CPF, a filiação e outros dados que são de natureza pessoal, tá? Porque o que são dados pessoais, tá, gente? É tudo que individualiza o sujeito. Então, é o nome dele, filiação, naturalidade, os documentos, todos os números de documentos, né? Numeração que identifica esse sujeito em todos os documentos dele. E outros dados até mesmo, gente, como biometria, tá? Porque biometria é uma coisa que individualiza. A imagem, fotos, né? Porque a foto tem ali o rosto, a imagem, o direito da personalidade. Então tudo isso está inserido no âmbito da LGPD, né? Tudo isso está no âmbito da LGPD. E aí, o que acontece é que, tá? Ao utilizar esses dados, a imprensa está fazendo uma utilização, então, de dados pessoais, dando um tratamento que muitas vezes não foi consentido pelo indivíduo, tá? Isso ainda não foi enfrentado diretamente pelos tribunais, porque a lei é muito nova, mas entende-se que a lógica a ser aplicada é a mesma que foi aplicada em situações relacionadas às outras legislações. Ou seja, se o jornalismo, né, a imprensa pode fotografar, filmar para contar a informação, para dar a informação, para dar a notícia, né, se ela pode até mesmo
se sobrepor ao direito à própria imagem, ao direito individual, né, do cidadão, ela também pode ter acesso aos dados pessoais quando esses dados são estritamente necessários para ela realizar o seu trabalho no seu dever de informar, né? Então, se aquele dado é importante, é necessário, é estritamente necessário para a imprensa dar a notícia, ela vai poder, né, contrariando a LGPD, captar esses dados e tratar esses dados com a finalidade única e exclusiva de dar a notícia. Lembrando que muitos desses dados não precisam ser mencionados e tornados públicos, né, gente? Então não é preciso, por exemplo, que a imprensa torne público os documentos pessoais do sujeito, né? Ela pode individualizar aquele sujeito apenas com o nome dele, é esse que é o padrão que se adota, né? O nome dele, às vezes a idade, né? E às vezes se menciona na matéria alguma outra informação que seja relevante, porque tem a ver com o contexto da matéria, como a filiação, ou de onde esse sujeito é, né? Onde ele foi pego, em que situação estava, etc. Tá? Então, assim, esse ainda é um desafio. Ainda estamos para ver, junto ao judiciário, como é que vai acontecer essa questão de violação ou não da LGPD pelo trabalho da imprensa. Mas temos esses parâmetros que são muito importantes, que são a forma como a gente interpreta esse conflito de interesses com relação a outras leis, né? Então, repetindo, para quem chegou agora, tem bastante gente entrando, estou super feliz, né, e vou aproveitar para convidá-los todos para a live mais tarde de lançamento do meu livro, né, pelo YouTube da Editora Del Rey, tá? É só entrar lá na Editora Del Rey no YouTube lá e vocês vão ter acesso aí ao link para compartilhar comigo esse momento. Mas aproveitando então para quem entrou agora, a gente está falando aqui desde o início, né? Tá falando um pouquinho dessa questão aí da LGPD, do direito autoral e o trabalho da imprensa. Isso foi solicitado lá pelos alunos de jornalismo do UniBH e eu estou super feliz de poder tornar isso público, né? O que a gente está dizendo é que nessa situação existe um conflito de valores. Existe a imprensa no direito constitucional que ela tem de informar, é até um dever, para tornar a sociedade mais democrática, para a circulação da informação ser garantida. E por outro lado, você tem um indivíduo que está sendo abordado ali pela imprensa, que está tendo seus dados divulgados. O indivíduo, ele também tem direitos constitucionais, à privacidade, à intimidade, à imagem, ao nome, à voz, né? Aos seus dados pessoais, agora pela LGPD, e às suas obras autorais, as obras artísticas que ele desenvolveu e que são consideradas patrimônio dele. Então, neste conflito, né, de dois lados, com duas forças e dois pesos teoricamente iguais perante a Constituição Federal, o que vai prevalecer é o interesse da maioria, não é? Então é o interesse da maioria. Então, se existe ali um interesse público de acesso àquela informação, a imprensa vai estar no seu papel e vai poder, então, utilizar dados dos indivíduos, contrariando até os princípios constitucionais de proteção individual, tá? Porque ela está no seu trabalho e naquele momento o direito da sociedade de estar bem informado é mais importante, ok? Por outro lado, tá? E aí feita essa ressalva, tá? Então, digamos assim, essa é a regra geral, tá? E que tem que ser considerada. Por outro lado, vamos abordar aqui algumas situações específicas, que por exemplo, pensar, será que tudo o que a imprensa faz é factual? É realmente de relevância? É realmente urgente? Realmente justifica a utilização, né, de dados de terceiros, de direitos de terceiros? Justifica a sobreposição sobre os interesses de terceiros? Não, tá? Então tem que haver aí um equilíbrio também no exercício da atividade do jornalismo. Ok? Que ponto de equilíbrio é esse? Nós sabemos que os jornalistas fazem também muitas matérias chamadas de matérias frias, né? Matérias produzidas, que são aquelas matérias que são construídas a partir da observação do contexto, a observação da sociedade, das suas necessidades, né? Aquelas matérias que são levadas ao ar como forma mesmo de explorar o cotidiano e trazer para as pessoas informações a respeito do funcionamento da sociedade, das suas instituições, dos fatos que ocorrem, não é? Então, nesse caso, gente, a gente tem matérias sem nenhum grau de urgência, ok?
sem um grau de relevância o suficiente para justificar que os indivíduos sejam obrigados a terem ali os seus direitos, né, abertos ao público, ou seja, seus dados pessoais, sua imagem, sua voz, seu nome abertos ao público sem a sua autorização. Porque aí, neste caso, esse equilíbrio da balança fica prejudicado. A gente não pode dizer que o jornalismo se sobrepõe aos direitos individuais, porque ele não está, naquele momento, exercendo o seu dever de informar, né? Ele está, sim, exercendo uma função importante, que é enriquecer a sociedade com informações, né? Enfim, tornar múltiplo esse acesso aí ao conhecimento, né, à análise da sociedade, da realidade, tá? Mas isso não justifica a abordagem, tá? Sem as devidas autorizações, ok? Então, nesse caso, o jornalista tem que pedir autorização, sim, tá? Para ter acesso. A Lorena coloca uma questão importante: como é que fica o outro lado, né? Quando há perseguição ao jornalista com citação nas redes sociais. Bom, pessoal, então agora, abordado esse lado aí, né, que é o lado do cidadão, tá? E aí, só complementando, é muito importante que a gente, então, que o jornalismo entenda que nessas situações é preciso pedir autorização, tá? Pode ser através de uma gravação da própria câmera, no caso da TV, de gravação de áudio no caso do rádio, né, de uma autorização no caso do jornalismo impresso, tá? Para fazer essas matérias frias. E agora a Lorena nos lembra que, de um outro lado, que infelizmente, né, é um problema no cenário atual. Nós sabemos que estamos vivendo um momento de grande conflito, né, com relação à liberdade de expressão e ao trabalho do jornalismo. Infelizmente, nós vivemos um governo que não respeita esse dever e esse direito da imprensa de informar. E nós sabemos que está havendo muita perseguição a jornalistas, a meios de comunicação, a veículos, né? Então está havendo perseguição não apenas, né, do governo, mas enfim, dessa linha de poder político que atualmente se expressa na sociedade brasileira, né? Um retrocesso em termos de democracia, porque a liberdade de expressão e o direito à comunicação são pilares do Estado democrático de direito, mas enfim, a gente está vendo esse retrocesso, e essa situação que ela coloca tem sido muito comum, né? Então, que esteja sendo citado em redes sociais, né, por órgãos oficiais, tá? E não apenas por órgãos oficiais, mas também pelos seus seguidores, então que estejam sendo perseguidos jornalistas e sendo feitas essas citações, né? Então, assim, isso traz um sentimento de insegurança, isso traz uma mordaça, né? Isso traz, enfim, um sentimento de mesmo, sabe, de censura para a sociedade. Essa é a verdade, né? E aí a gente fica numa situação em que a democracia enfraquecida e o Estado democrático de direito, com um dos seus valores constitucionais extremamente frágil, né, fragilizado, que é a liberdade de expressão, que é o direito à informação, o jornalismo fica acuado, sabe, Lorena? Essa é a verdade, o jornalismo fica acuado. E aí, o que o jornalismo tem como eu não vou colocar arma, né, para não dar esse aspecto de uma guerra, mas o que ele tem como mecanismo, como carta na manga, como ferramenta, né, para poder se livrar dessa opressão, é exatamente o dever de informar, o dever constitucional de informar que o jornalismo carrega na sua essência. Então, é o direito de resposta na própria rede social ou plataforma digital, onde foi feita aquela denúncia, aquela publicação, aquela ofensa, aquela agressão, né? Aquela acusação. Então, é que o veículo tenha o mesmo espaço para poder responder à altura, né? E aí, ou à altura ou melhor, né? Porque infelizmente muitas dessas acusações são de baixo calão, tá? Muitas dessas acusações são de natureza vazia, sabe? São ofensas mesmo, quase que pessoais, sem nenhuma fundamentação jurídica ou política por trás delas, né? Então é difícil responder a uma ofensa pessoal, porque
Como é que você responde a isso? Então a gente responde voltando a esses princípios da liberdade de expressão e do direito à informação que a imprensa exerce, né? E exerce em nome da sociedade, porque ela exerce para garantir à sociedade uma comunicação livre, uma comunicação abrangente. Então, assim, eu vejo que a resposta a essa sua pergunta é mesmo o direito de resistência, sabe? De resistir a essas perseguições e utilizar os próprios veículos de comunicação, os canais abertos com a sociedade que eles representam, para poder fazer essas respostas. E a gente sabe que essa comunicação hoje, ela se dá de uma maneira multilateral na internet, né? A gente não vive mais isso até para as demais pessoas, tá, gente? O pessoal do jornalismo sabe isso muito bem, mas nós todos, né, precisamos saber disso, que a gente não vive mais aquele paradigma de uma comunicação engessada, né, dominada por veículos de comunicação que emitem a mensagem e que o receptor capta essa mensagem de maneira passiva. A gente vive hoje, né, uma comunicação multilateral, né, plurilateral na internet, ou seja, todos somos emissores e receptores de mensagens, todos temos os nossos filtros, podemos escolher por onde e qual mensagem queremos ouvir, compreender, analisar, né? E podemos responder à altura. Então, assim, as redes sociais, as plataformas digitais nos dão essa voz e dão essas vozes também à imprensa, né? Garantem essa voz também à imprensa. E acho que a imprensa precisa, então, se apropriar, né, desses espaços não de guerra, né? Não de troca de farpas, não de respostas a ofensas pessoais, mas esse espaço de resposta ao direito da sociedade de acesso à informação, esse espaço de resposta, né, ao dever constitucional de informar, que precisa ser lembrado o tempo todo, que precisa o tempo todo ser ressaltado, ser fortalecido. E aí quem vai fortalecer isso é a própria sociedade, né? Ao compreender, ao tomar conhecimento dessas perseguições, do que está acontecendo através das redes sociais, né? E na medida do seu amadurecimento, apoiar a atividade de imprensa. Esse é o paradigma que eu vejo, sabe? Não sei, Lorena, se eu respondi assim a sua dúvida, né? Se era exatamente isso que era o seu questionamento, mas existe esse outro lado mesmo, né? E a gente não pode deixar de lado. Mas então, pessoal, voltando a toda essa discussão aí que a gente está fazendo hoje, para quem entrou depois, né? Hoje nós falamos aí um pouquinho sobre essa questão da liberdade de imprensa, do direito à informação, né, que a imprensa representa, o jornalismo representa, ao trazer os fatos ao conhecimento das pessoas. E por outro lado, tá, o direito do cidadão, o direito individual do cidadão às suas próprias prerrogativas constitucionais, a sua imagem, o seu nome, a sua voz, seus dados pessoais, suas obras autorais. E é importante lembrar que o jornalista, como pessoa física, também tem esses direitos, obviamente, né? Então ele também tem os seus direitos individuais, e toda vez que ele é agredido por quem quer que seja, tá? Por quem quer que seja, ele tem o direito de reagir juridicamente, de cobrar na justiça, né, a violação da sua imagem, do seu nome, da sua voz, da sua intimidade, da sua vida privada, dos seus dados pessoais, das suas obras autorais, que são os seus textos, as suas imagens, no caso dos repórteres cinematográficos, né? Enfim, é isso, assim, o jornalista é cidadão também, e ele também tem que se colocar nesse papel para que ele tenha esse direito também garantido constitucionalmente aí, e observado na prática, né? Então a Lorena está colocando aí que a intimidação, sem dúvida nenhuma, ela é uma arma forte, né, quando ela é usada contra a pessoa e não contra a instituição. Então é um cenário mesmo de fragilidade, né? Fragilidade do jornalista, pessoa física, do jornalista, né, enquanto cidadão, enquanto ser humano. E a gente espera, né, Lorena, que esse cenário se modifique a partir de um amadurecimento mesmo da sociedade com as experiências que a gente está vivendo aí na atualidade, né? Com esse cenário que cada dia se descortina nas nossas frentes, claramente, né? De liberdade de imprensa extremamente ameaçada,
de intimidação, a atividade de imprensa, que é uma atividade, gente, essencial em qualquer democracia, né? Em qualquer contexto democrático, a gente fala dessa atividade como uma atividade essencial, né? Então a gente não pode esquecer disso jamais, tá? E aí, pra gente poder encerrar essa live, né? Daqui a pouquinho aí já tá chegando aí a nossa hora, eu queria convidar vocês, tá? Para poder discutir, falar mais sobre esse assunto, principalmente aí os alunos de jornalismo do UniBH, né? Que vão ter acesso, estão aqui nessa live e depois vão ter acesso também. A gente continuar discutindo esse assunto nos comentários dessa live, tá? Essa live ela vai ser postada, ela vai ser editada aí pelo pessoal da Talentos Produções, grandes parceiros que eu tenho, tá? E ela vai ser postada aqui no meu Instagram e eu convido então vocês a comentarem, né? Pra gente poder continuar essa discussão, pra gente poder fazer essa extensão da sala de aula aí, né? E trazer essa discussão a público também, para todo mundo, porque esse é um assunto que interessa a todos nós, né? Todos nós cidadãos estamos falando dos rumos da nossa sociedade, dos rumos que a gente está tomando, né, e está dando para o nosso país. Então isso é super importante, tá? Então é isso, vamos continuar falando sobre isso nos comentários, a Lorena aqui agradecendo, eu que agradeço, viu, Lorena, pela sugestão do tema, e vou terminar aqui convidando todos vocês, gente, a hoje mais tarde, às 20 horas, entrarem no YouTube da Editora Del Rey, tá? Então é só entrar lá no YouTube e procurar por Editora Del Rey para acessarem a live de lançamento do meu livro, Curso de Direito Autoral, segunda edição, atualizado aí com direito digital. E a gente comemorar isso junto, conversar, falar um pouquinho sobre esse contexto aí da economia criativa. A live vai ser sobre isso, tá? Então dessa economia aí voltada para as criações intelectuais, para a tecnologia, né, para a sociedade da informação. E vamos falar do direito autoral nesse contexto, tá bem? Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Quem ainda não se inscreveu para a live também tem um link lá na minha bio, lá em cima, tá? Tem um link que vocês podem se inscrever e aí a editora vai enviar o link para vocês diretamente da live e ainda garante um desconto na compra do livro, tá? O livro existe fisicamente aí nas livrarias, na própria Livraria Del Rey também, e também e-book lá na Amazon, né? Então, assim, muito bacana, tá? Foi ótimo, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Lorena, aí pela oportunidade de discutir esse tema. Um grande abraço para vocês e, se Deus quiser, até mais tarde, né? Lá no YouTube da Editora Del Rey, viu? Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo Doutora Elisa Explica na semana que vem.